Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à palestra especial de sábado. Convidamos todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento ao Mestre Jesus, entrando em sintonia com as fraternidades do bem e do amor. Vamos pedindo que os nossos corações se conectem com o Criador, com a figura de Jesus de Nazaré. Vamos convidando todas as fraternidades presentes que nos auxiliem, nos envolvendo com muito amor, equilíbrio. Vamos tentar nos desligar do barulho externo, nos conectando conosco, entrando em contato com a nossa paz interior, com a cura que viemos buscar no dia de hoje, e assim, com o nosso coração repleto de amor, de alegria, pedimos licença para iniciarmos a palestra especial de sábado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, Herculano, meu amigo. Bom dia, Marta, minha querida amiga. Bom dia a vocês todos. Bom dia aos que estão nos assistindo também através das redes sociais. Bom dia a todos. Excelente sábado e excelente palestra. Então, a nossa palestra de hoje é do livro Desperte e Seja Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, esse livro, ele é um livro riquíssimo de informações, orientações em relação ao despertar da consciência. E nós praticamente estamos finalizando, né? Nós estamos nos últimos capítulos. E os capítulos de hoje, para o encerramento, é o capítulo 27, Orações Solicitadas, o 28, Mecanismo da Evolução, 29, Sobrevivência e Libertação, e o 30, Natal e Amor, né? E por se tratar de temas tão profundos, né? A gente vai se dedicar ao máximo hoje, né, Herculano, para poder falar principalmente desse tema, que é um tema tão solicitado pela espiritualidade, que se chama Orações Solicitadas, né? E antes de começar aqui falar sobre o capítulo, né, vamos pensar um pouco como nós nos ligamos à espiritualidade através da oração, né? Então, a oração, ela é uma conexão para que a gente possa se manter ligados a uma força maior, a uma energia, e pode ter a plena certeza que quando a gente está em aflição, em perigo, em momento de dor, seja o momento que for, se a gente elevar o pensamento, se conectar com o plano maior, a nossa vibração, ela vai mudar de frequência e as orações, elas serão atendidas, né? Então, quer falar alguma coisa antes de eu começar, Hércules? Eu quero dizer que a oração é uma forma da gente, se fôssemos falar como poetas, né? Que seria cantar para Deus, né? Porque nós oramos a almejar o que a gente precisa, né? As nossas preces são para isso. E muitas vezes a gente entende que isso também precisa ser meritório. Precisamos entender que precisamos merecer o que a gente está pedindo, né? Mas, para Deus ou para a espiritualidade, a oração é um passo imensamente grande para conseguir. Então, a gente tem que entender que precisamos estar em plenitude com o nosso interior e com Deus. E a ligação é essa ponte, essa oração. Então, vamos ao capítulo 27, Orações Solicitadas. Então, Joana de Ângeles, ela começa esse capítulo da seguinte forma: remanescendo do ativismo das preces pagas, generaliza-se o hábito das orações encomendadas,
graças à comunidade de transferir os deveres para o próximo e remunerá-lo. No mundo social, muitos religiosos aplicam os mesmos métodos para as atividades da fé. Estabelecem cultos, cerimônias, sacramentos e rituais, com objetivo salvacionista que podem ser alcançados mediante pagamento monetário, assim eximindo o fiel do saudável esforço moral e espiritual de sintonizar com forças geradoras da vida. Tal conduta reprovável sobre os aspectos gera profissionalismo religioso, indiferença pessoal aos conteúdos doutrinários, devendo ser eliminada dos comportamentos que assumem todos aqueles que se queixam de tocar o postulado da doutrina espírita. Excusam-se indivíduos que encomendam orações a benefício pessoal, que a sua atitude justifica por encontrarem artúrdios sem necessária lucidez, incapaz de concentrar-se no padecimento de inúmeros tormentos íntimos. Não bastante esse fenômeno psicológico de serem impeditivos de oração enriquecida de união e bênçãos sintonizadas, na função da prece é produzir a harmonia, a claridade mental e a fixação de ideias felizes. Transferindo para outro o salutar recurso, embora recebam as vibrações que decorrem da intercessão assimilada da energia saudável, faz-se muito difícil pela falta. Razão, preponderância da irradiação de dentro para fora de ondas de pessimismo, de perturbação e de negatividade. Então, como nós já dissemos aqui no início, a prece, ela é uma conexão. Quando a gente eleva o nosso pensamento, como eu pedi aqui na abertura, né, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, nos conectar com o Mestre Jesus. Quando eu tenho essa ação para que eu possa me conectar com a espiritualidade, me conectar com o meu interior, me conectar com uma fé, eu estou estimulando o meu sentido, né? E quando a gente fecha os olhos e pensa, faz uma prece, necessariamente, gente, não precisa ser uma prece decorada, mas aquela prece que vem do nosso sentir, aquela prece que vem do nosso coração. Então, todo o nosso campo magnético, ele fica transmutado de boas energias, né? Porque ali não é a reprodução das palavras que eu estou recitando através da oração, e sim o meu sentir. Então, quando eu sinto, quando eu vibro, isso é verdadeiro, porque é real, é o que eu quero, né? Eu não estou reproduzindo palavras. Então, o meu campo magnético ele vai se transformando em energias salutares, em energias renovadoras, e isso nos aproxima muito da espiritualidade, a espiritualidade do bem, que vem a nosso favor através dessa oração solicitada. Quer falar alguma coisa, Hércules? Porque no momento que a gente está orando, os ouvidos dos anjos estão atentos. É como se nós estivéssemos fazendo uma ligação no 0800 para Deus. Claro que a gente entende o seguinte, que a oração, ela tem força se ela vier do nosso coração com clareza, com entendimento da verdade e solicitando algo que seja inerente ao bem, né? Porque o que não for ao bem a gente não vai conseguir mesmo. Só que tem outra coisa, o que a gente tem visto ultimamente são muitas orações à gratidão. Isso também contribui muito, porque nós conseguimos adquirir através das orações aquele sentimento de cura, de obter coisas boas, etc, etc, e não podemos parar de orar mais, porque a gente viu que isso é bom. Se não tivermos nada para pedir,
vamos agradecer através das mesmas orações, deixar o plano espiritual atento com essa energia, com essa vibração. Agradecer a tudo, a essa onda de calor, né? Ao frio, à chuva, ao vendaval, aquelas coisas que transmutam as energias da gente, que nos desequilibra também, que nos faz nos mexermos, né? Quando a gente fica atento que algo não está muito bom, vamos agradecer também através das orações. É aí que os anjos recebem essas verdadeiras orações, através dos problemas. Vamos ser gratos. E nesse capítulo, gente, a Joana de Ângeles, ela meio que dá uma puxadinha de orelha naqueles que terceirizam este serviço da prece, né? Então, tem pessoas que pagam por orações, por incrível que pareça, né? Vou mandar rezar uma missa para ver se melhora. É claro que você vai receber a vibração da liturgia, né? Ô, Herculano, reza aí por mim, por favor, que eu estou precisando de sorte hoje, né? A boa intenção, né? Paga é a amizade, viu, meu amigo? Mas, assim, os filhos não falam isso, às vezes, para os pais, para os avós. Ô, vó, reza aí para mim, para eu tirar boa nota na prova, né? Ô, mãe, reza aí para mim, para eu conseguir esse emprego, para eu conseguir, né? Então, é um hábito nosso pedir para alguém rezar por nós, né? Então, aquela pessoa que vai fazer aquilo, ela tem uma boa intenção, né? E ela vai, de fato, fazer a prece, né? E, assim, quando a gente tem uma boa ligação com a espiritualidade, essas preces vão chegar e você vai receber, né? Mas o que ele fala aqui, o que a Joana de Ângeles ela fala aqui, né? Que precisa de uma lucidez, né? Para que essa pessoa que pede a prece, para que ela possa entender que ela também é capaz desta mesma conexão, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu vou lá na missa, vou pagar uma missa, vou pagar uma oração, sei lá, tem gente que tem esse hábito, né? É um hábito cultural, né? E aí, a pessoa precisa entrar nessa conexão consigo de que ela também pode elevar o pensamento dela e construir essa fé, construir essa ligação com a espiritualidade. Então, a Joana de Ângeles, ela fala assim, né, que transferindo para outrem o salutar recurso, quer dizer, eu transfiro para alguém rezar por mim, né? Embora recebam as vibrações que decorrem da intercessão e a assimilação da energia saudável, faz-se muito difícil pela falta de permeabilidade psíquica em relação ao desalinho íntimo. Então, o que acontece? Se eu estou em sofrimento, se eu estou em dor, é o meu momento de eu alinhar essa fé dentro de mim. Então, se eu peço para alguém rezar por mim ou fazer alguma coisa por mim, mas eu nada faço, o que está acontecendo? Eu vou receber a energia salutar, a espiritualidade, ela é generosa. Mas, o que vai acontecer? Eu não estou trabalhando o meu íntimo para que eu possa melhorar a minha reforma íntima, para que eu possa aprender a ter essa conexão, a ter essa ligação. Então, terceirizar é muito mais fácil, né? E nós nunca saberemos a nossa capacidade com a conexão, porque nós estamos passando para outro essa responsabilidade através do nosso pedido. Vai chegar, mas quando será o nosso momento de nos conectar com essa espiritualidade, com essa oração? Né? É como você ir no médico hoje, ele te receitar um medicamento e você falar, doutor, toma essa injeção para mim, para ver, eu não vou tomar agora, toma lá para mim. Quer dizer, você precisa entender que você também pode ajoelhar, ou a gente tem o nosso mental superior muito forte, ele é muito potente para fazer muita coisa. A energia de vibração da gente é muito forte. Nós podemos também vibrar. Se a gente está no carro, é uma emergência, a gente pode orar ali. A gente não precisa simplesmente ir no local sagrado das orações.
esperar chegar em casa. A oração é o momento da súplica. É muito íntimo isso. É muito íntimo. Quem faz profissionalmente o faz e se faz, surtirá algum efeito. O bem, ele está pronto para qualquer tipo de atitude, né? Tudo que ligar o bem ao bem não tem dificuldade de entendimento que é bom. Porém, nós precisamos ter a capacidade da oração. É bom para o nosso íntimo, para a nossa conexão. Aí, gente, a Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela diz o seguinte: assim, quem ora eleva-se a Deus e penetra-se de bênçãos, qual ocorre aquele que colhe flores perfumadas. Indispensável disciplinar a mente quando as circunstâncias são adversas, a fim de encontrar os requisitos favoráveis à sintonia no bem, logrando a comunhão pela prece. Transferir a oportunidade para que outrem a frua é negar a conquista do equilíbrio emocional, da plenitude espiritual. Então, no meu momento de dor, no meu momento de aflição, quando eu me conecto com o plano maior e eu elevo a minha prece, não preciso reproduzir palavras, mas se o meu sentir é verdadeiro, o que ela fala aqui, ó? Quem ora eleva-se a Deus. Então é a minha conexão. Agora, se em contrapartida eu estou transferindo essa oportunidade, como ela fala, né? É como se eu estivesse negando a conquista desse equilíbrio emocional e a minha plenitude espiritual. Então, Herculano, por favor, reza por mim, que hoje não está fácil para mim, né? Ele vai se conectar com Deus, eu vou receber os meus fluidos, mas eu estou transferindo, eu estou negando a minha capacidade de me conectar com Deus. Isso acontece muito em família, né, Marta? Pais e mães, né? Eles oram muito pelos filhos a todo momento, né? E os filhos ficam preguiçosos e reticentes à oração, começam a orar tarde, né? Porque nós fazemos isso com tanta fé, com tanto amor, né, Marta? É divino. Ver uma mãe orando por um filho é algo divino, é algo sagrado. Só que aí, quando é aquela criancinha, né? Ele vai adquirindo ali aquela idade, chega à puberdade, adolescência e tal, ele tem que começar a entender como é que é o processo do divino, né? Isso. E aí Joana de Ângeles fala assim, ó: a transferência das orações encomendadas para outras as realizarem conspira em detrimento da responsabilidade e dos deveres que cumprem a todos realizar a benefício próprio. Orar é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de energia restauradoras. Quem ora enternece e vitaliza. Então, a eficácia da prece, a sintonia da prece vai envolver em torno do nosso campo vibratório luz. Essa luz, ela vai modificar as nossas energias, vai fortalecer a nossa ligação, a nossa fé. Agora, se eu não me abro para isso e peço assim, meu amigo, reza aí por mim, ora aí por mim, porque eu estou precisando, a fé dele, a ligação dele, vai trazer bons fluidos a você, mas você não está trabalhando a tua reforma interior, você não está trabalhando esse aperfeiçoamento que você poderia, até mesmo, através desse momento difícil, aprender a se conectar. Quer falar? Dizer que no momento que a gente está em orações, como a Marta disse, a gente recebe luz, né? E inclusive outros atributos como proteção, o local, o ambiente que a gente está fazendo as orações fica protegido, né? Porque ali é um local que está emanando essa energia positiva, essa vibração de luz também. Então outros espíritos não vão ali naquele momento, a menos que sejam aqueles que estão precisando desse bem. Por quê? Porque o plano não vai deixar. Então é necessário que a gente tenha o hábito de orar. Podemos atribuir a outros? Podemos, mas
eu acredito que o universo está aguardando para nos dar esse retorno, deixar nossa casa blindada positivamente, né? Gente, quando a Joana de Ângeles ela aborda esse assunto aqui, ela não está criticando quem ora por alguém, tá? Que fique claro isso. Até porque ela mesma faz uma ressalva aqui, ela diz assim: Jesus recomendou que orássemos uns pelos outros. Então, uma outra pessoa pode, sim, orar por você. Qual é o problema, né? Aí ela fala assim, num convite à solidariedade fraternal, a fim que nos ajude através das ondas mentais da comunhão com Deus. Isso, porém, não cria a classe de intercessores que induzem a necessidade e a desistência do esforço pessoal. Então, o próprio Jesus pede para que a gente ore pelos outros. Então, ninguém precisa pedir. Às vezes, a gente está conversando com alguém, aí essa pessoa fala assim, olha, está acontecendo isso na minha família, ou está acontecendo isso comigo. A pessoa não precisa te pedir prece. Se o seu coração é bom e generoso, você vai fazer uma prece, você vai fazer uma vibração desejando a cura, desejando a melhora, né? Desejando que aquela pessoa possa solucionar o problema dela. Isso pode ser de uma forma espontânea, gratuita, sem um pedido, porque é um esforço da sua generosidade, tá? Mas aqui ela alerta muito a questão do esforço pessoal. Eu não posso terceirizar o meu esforço. E aí ela fala assim, ó, quando a dor se apresenta sob qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para suportá-la e superá-la. Ademais, ela cria um campo de paz no qual a alma se fortalece e se inspira melhor, identificando seus recursos próprios para fomentar a alegria e o bem-estar. Então, a gente precisa construir o hábito da oração, o hábito da prece, o hábito da vibração. Por quê? Se eu só faço as orações e vibrações quando eu estou em conflito, quando eu estou sofrendo, né? Não é que não vai fazer efeito, mas eu preciso criar esse mecanismo dentro de mim, sabe? Eu preciso trabalhar isso, porque eu me torno uma pessoa melhor através dessas energias restauradoras a que a Joana de Ângeles se refere. Importante também que quando a gente recorre somente na necessidade, como a Marta acabou de dizer, é como se nós tivéssemos os socorristas somente aguardando a gente pedir socorro. O importante é a gente não ter somente os socorristas à nossa disposição, é ter toda a espiritualidade à disposição da nossa cúpula de proteção, aquele momento de amor, momento de distúrbio, de conturbação, eles estarem ali. Por quê? Porque aquela casa tem a oração a refletir todo momento. Então, eles não vão se afastar dali. Se a gente só solicita quando está realmente precisando, é evidente que o plano de socorristas vão socorrer a todos que estão precisando, não é somente nós, né? É como a gente vai participar de um concurso, sai de casa, bate a porta e fala, orem por mim aí que eu... mas você teve uma noite inteira para orar. Não adianta orar, você tem que estudar também, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né, gente? Então, eu acho que a Joana de Ângeles, ela deixa muito claro nesse capítulo a nossa responsabilidade em relação ao nosso compromisso mesmo, né? E aí ela fala assim que a prece, ela tem o poder, né, de nos conectar, né? E através do sofrimento e através de situações difíceis que a gente está passando, quando a gente começa a fazer a prece, essa energia, essa vibração que a gente recebe durante a prece, ela vai modificando, ela vai nos trazendo encorajamento, ela vai restaurando o desequilíbrio que a gente tem, né, por causa dos problemas, tudo. E aí ela diz assim que é uma verdadeira onda de amor que vem nos ajudar, né?
E aí ela fala assim: Jesus ensinou-nos pelo exemplo como se deve orar e por que se deve fazê-lo. Sempre esteve buscando o Pai mediante a oração, que não transferiu para ninguém. É o exemplo, né? É o exemplo. Porque falar é fácil. Agora, dar o exemplo através das atitudes é que eu quero ver, né? Pedir é muito fácil, agradecer é complicado. Sermos gratos. O que a Marta acabou de dizer é importante, é manter essa energia, essa onda de energia. O exemplo está aqui nessa sala através do clima. Você sai lá da rua, essa onda de calor que está exorbitante, quando você entra nessa sala, dá uma sensação de paz, de tranquilidade, só pelo clima. Assim é a oração também. Quando você entra em determinado local, você não precisa estar num templo. Existem casas iluminadas só com essa névoa fluidificante, porque tem muita oração. É assim que a gente tem que manter. Ninguém quer que sejamos beatos. Queremos que sejamos atentos, que a oração é o fluido, é o combustível, é o que nos conecta. E aí, não, imagina. E aí, para a gente fechar o capítulo 27, a Joana de Ângeles, ela sempre fecha o capítulo como se fosse uma dica, né? E aí ela fala assim: é inevitável o processo da evolução. Mergulhando num rio do progresso, o espírito conquista, braçada a braçada, a distância que o separa do porto da perfeição relativa a que lhe está reservado. O esforço conquista recursos externos e conquista-se lapidando arestas, depurando-se de mazelas, aproximando-se intimamente. Então, quanto mais a prece me acolhe, me tranquiliza, mais intimamente eu vou ganhando força interna, vou reforçando a minha fé. E aí ela fala assim: ao descobrir a finalidade da vida, que é ser feliz sem restrições, o ser emerge da pequenez na qual se encontra e vence todos os obstáculos, qual planta que absorve o frescor da manhã. Então, o que ela fala assim? Que é essencial a nossa conexão com a oração, né, com a prece. E aí, para fechar esse assunto, eu gostaria de trazer como reflexão quando a gente deita à noite que faz uma oração. Então, normalmente, independente da religião que você tenha, o Pai Nosso é uma oração universal. Todo mundo conhece o Pai Nosso, né? Então, o Pai Nosso, ele é uma oração muitíssimo forte, né? Tem muito significado. E, às vezes, quando a gente é criança, a gente aprende a rezar o Pai Nosso e meio que a gente decora, né? A gente reproduz palavras. Quando você é criança, seu pai e sua mãe falam assim: reza antes de dormir, né? Faz uma oração antes de dormir. Aí você embala lá no Pai Nosso, que você já decorou, reza ele todinho, né? Faz toda a oração. E num mecanismo, a gente se habitua a reproduzir palavras. E eu convido vocês a chegarem em casa, escrever o Pai Nosso, assim, pega uma folha de caderno e escreve o Pai Nosso. E cada final de sentença, pensem que sentido faz aquilo para vocês. E tem uma parte do Pai Nosso que eu gosto muito e que eu uso muito quando eu vou falar na questão do perdão, né? Que o perdão é uma coisa muito difícil para a nossa humanidade, né? Principalmente no Pai Nosso, quando a gente fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, isso é muito forte. Será que quando a gente está com raiva, vibrando raiva, sentindo raiva, que a gente faz o Pai Nosso?
Será que a gente perdoou verdadeiramente ou eu só reproduzi palavras? É difícil. Não é? Então, é nesse sentido que a Joana de Ângeles fala, né? Eu preciso ter essa conexão íntima com a espiritualidade. Eu vou ter consciência de que, naquele momento, eu não estou perdoando verdadeiramente. Mas é um ponto de partida para que eu pense que, se eu estou pedindo para que Deus me perdoe pelas coisas erradas que eu faço, como eu tenho perdoado o outro. Então, se eu não perdoei o outro, eu também não me perdoei. Mas Deus é divino, é superior. E Deus não é um Deus punitivo. Ah, você não perdoa Herculano, então também não vou te perdoar. Deus, ainda bem que a gente não tem essa frequência. Aí é que ele, né, vai perdoar. Então, porque ele precisa exemplificar, né? É tão fácil, né? Na dificuldade que a gente tem que perdoar. Né? E isso, gente, faz muito parte do nosso processo evolutivo, né? Não adianta a gente é humano, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. É o contrário disso. E se eu sou um ser espiritual, porque eu faço parte da centelha divina, há uma pequena centelha de Deus dentro de nós na criação do espírito. E aí teve-se todo um processo evolutivo, passando-se por todos os reinos, até a gente chegar no reino hominal, onde estamos agora, e já fomos bárbaros, e já fomos cruéis, e já fomos bonzinhos, né? Cada ciclo na evolução. Então, esse desenvolvimento da prece, esse desenvolvimento do perdão, é um processo de evolução. E para todo processo de evolução, gente, existe um mecanismo. E este mecanismo é o que a Joana fala no capítulo 28, que eu vou ler um trechinho para vocês, que ela começa assim, ó. As conjunturas difíceis que vives fazem parte do processo evolutivo de toda a criatura. Enfermidades, incompreensões, problemas do lar, limites orgânicos, dificuldades econômicas, são os mecanismos que se utilizam das leis soberanas para estimular-te ao avanço, à conquista de mais elevados pisos. Mesmo os triunfos aparentes, a fama transitória, a saúde, tranquilidade doméstica tornam-se, às vezes, motivo de aflição. Então, assim, para ela iniciar falando do mecanismo da evolução, ela nos traz uma realidade, ela nos traz um despertar dessa consciência em relação aos nossos limites orgânicos, no sentido das nossas dificuldades. Então, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E faz parte da nossa experiência humana vivenciar situações. Então, hoje, vocês são todos lindos, com essas carinhas lindas que estão aqui, mas lá atrás a gente não sabe o que a gente aprontou, né? Lá atrás, talvez a gente não fosse tão lindo como a gente é hoje, né? E aí, para a construção da evolução do nosso crescer, hoje nós nos deparamos com situações difíceis, né? Então, aquele que um dia foi oportunista e se apropriou de bens e de dinheiros em outros tempos, talvez tenha reencarnado nesta vida com muitas dificuldades financeiras para poder expiar, né, tal ação. Aquele que usufruiu mal do seu corpo material, trazendo o desgaste do corpo, né? Provocando um suicídio, provocando uma reação, um não cuidado com o seu corpo, talvez nesta existência traga somatizações de doenças para despertar
essa consciência. Então, para Deus nunca é castigo, mas para nós é um mecanismo da nossa evolução, para que nós possamos depurar. Então, Deus não dá a doença para a gente como um castigo, mas como uma depuração para que a gente renove os nossos valores. Quando a gente está saudável, bonito, tranquilo, a gente vai passear ali num dia ensolarado como esse, vai para a praia, vai se divertir, vai para as questões mundanas e nunca para as questões espirituais. Mas quando nós precisamos de um acolhimento, de um colo, de um momento para tirar a angústia do peito, a preocupação e a dor, é num lugar como este que a gente escolhe estar no sábado de manhã, às 10h36 da manhã, né? Então, você poderia estar na praia, num sol desse lindo, tomando água de coco, cerveja, sei lá o quê, mas você está aqui hoje, sentado, alimentando o seu espírito com muitas reflexões sobre essas que a gente está falando. Despertando, como diz a Joana de Ângeles. Despertando e sendo feliz, é um né? acordar isso, né, gente? É uma oportunidade que temos. Porque não há solução a não entendermos que somos efeitos de muitas causas. O que nos acontece é o que está aqui. É para nos melhorar. E não para nos piorar. Nós precisamos entender por que passamos por isso. Ou até, ao invés de por quê, para quê passamos por isso. E aí é importante a gente pensar em toda essa questão desse mecanismo que a Joana de Ângeles ela fala aqui, até mesmo quando ela diz, mesmo os triunfos aparentes, a fama transitória, a saúde, tranquilidade doméstica tornam-se às vezes motivo de aflição, né? Olha que ambíguo isso. Como assim, né? Eu tenho dinheiro, tenho fama, tenho saúde, tenho tudo. Por que que eu ainda me sinto aflito, né? Então, esta aflição, ela não vem de questões materiais, né? Porque, assim, o dinheiro é uma consequência de um trabalho que você tem, né? O sucesso é uma consequência também de uma ação, de um trabalho que você faz, né? Porém, se você tem tudo material, que você fala assim, olha, saúde, nota 10, dinheiro, nota 10, trabalho, nota 10, família, nota 10. Aí você deita e passa a noite inteira fritando de um lado para o outro, com angústia, com sentimentos que você não identifica. Então, não se trata de uma questão material, mas sim de um despertar seu, né? De uma conexão sua. E é interessante o tema desse livro, que é Desperte e Seja Feliz, porque a gente atribui muito questões de felicidade ao ter e não ao ser. Então, tem muita gente que fala assim, para eu ser feliz, eu preciso ter um carro, né? Chico Xavier tem uma oração que ele fala, né, que ele só precisava ter os 2 pés, né? Então, ele queria ter, sei lá, uma coisa material, mas ele tendo o ser, já lhe basta. Então, o que significa isso? É um mecanismo dessa evolução. Então, como nós lá atrás aprontamos muito, né? Então, nesta, a gente precisa compensar de alguma forma, né? Como mecanismo de evolução, é importante entendermos que nós vamos ter, para a gente entender quando perder. Porque nós vivemos a transitoriedade de tudo. A única coisa que nunca vai acabar é o amor. Tudo é transitório. Então, a fama, nesse caso aqui, ela é necessária para que ele obtenha tudo o que ele deseja, e através dessa fama, dessa ilusão maluca, ele passar, como a Marta diz, emoções diferentes da de todos, dificuldades, depressão, entrar em psiquez que ele jamais vai sair dentro dessa psique, sempre vai lhe faltar algo, ele não vai saber lidar com essa fama que ele tem. Isso vem naturalmente, ninguém te impõe. É porque se você não tiver o problema, você não sabe como solucionar.
temos que ter o problema. Só que nesse caso, o problema dele é o excesso de poder aquisitivo através da sua fama. E aí, a partir daí, o que fazer com tudo isso? Eu digo para você que uma pessoa que nasce com muitas fortunas, saúde perfeita, tem tudo, né? Tem tudo o material. E às vezes aquela pessoa que nasce necessitada de tudo, né? Quem tem aprovação maior? O que tem tudo ou o que não tem nada? E eu vou dizer para vocês, aquele que tem tudo tem uma aprovação maior ainda que aquele que não tem nada. Por quê? Se você tem tudo, você pode se tornar uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa que humilha a outra porque você tem mais do que o outro. Então, apegada. Apegada às posses. Então, assim, talvez aquele que não tenha nada tenha valores a ser melhorado, como trabalhar a resiliência, também a humildade, né? E aí são questões que, às vezes, uma pessoa que tem muito poder aquisitivo, ela precisa ser muito mais melhorada, porque a ela foi ofertado muito, né? Para que ela possa trabalhar esse aprimoramento. Como mecanismo. Como mecanismo. E aí a Joana de Ângeles, ela fala assim, gente, a Terra é a escola dos aprendizes em fase de imperfeição e ignorância. Alguns bem-intencionados esforçam-se, outros são preguiçosos, criando embaraços para o próximo e para eles mesmos, diversos, distraídos, atrasados, raros, com aproveitamentos louvável. Mesmo assim, vivendo as condições peripécias da sua humanidade. Também és estudante negligente, equivocando-te, envolvendo-te em pugnas mesquinhas, gerando animosidade, perdendo o tempo útil, né? Então, até ao mais que tem mais bens e aquele que não tem tanto assim, a prova ela é bastante necessária para que um não se torne soberba, orgulhoso, e que o outro não se sinta, tenha o impulso de as suas conquistas também. Então, é um processo de evolução que conviva, né, Marta? Que convive e é muito transformador conviva também. Com essa dificuldade e de ter que correr atrás. É necessário que ele conviva com isso, para que ele conquiste. E até se ele não conquistar, que ele entenda que assim existe aí um processo que não vem de hoje. É por isso que essas dificuldades que temos hoje em dia, nós nunca vamos entender dessa forma poética, mas elas são o remédio espiritual. Entendermos. A Joana de Ângeles, numa parte desse capítulo, ela fala assim: a ti cabe a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e solucioná-los, de trabalhar a enfermidade, recuperar a saúde, lutar e adquirir a paz íntima em qualquer situação a que te vejas conduzido. No desequilíbrio que predomina em toda parte, se tu quem permanece com serenidade. No vozeeiro das acusações, seja o teu silêncio a forma de defesa. Na urdida de qualquer mal, a tua se torne a presença do bem. Então, ela diz o quê? Que nós estamos aqui para vivenciar situações. Então, a nossa fé, a nossa ligação maior é que vai nos trazer a força interna para superar, né? Então, não é um castigo se hoje você descobriu que você tem um problema de doença. Sim. Não é um castigo se você está com problemas financeiros, né? É mais material do que espiritual, né? Porque Deus nos dá a condição evolutiva para que a gente viva o que é importante para nós, né? Então, a gente nasce na casa certa, a gente tem a família certa, nós temos os amigos certos, nós temos o trabalho certo, está tudo certo de acordo com a nossa evolução. Agora, se a gente olha e fala, eu estou na família errada, eu estou no trabalho errado,
Meus amigos não são os amigos que eu queria, então eu preciso olhar para dentro. Por que eu não estou aceitando aquilo que eu me propus a vivenciar? Por que eu falo para vocês, gente, que eu me propus a vivenciar? Porque no mecanismo da evolução, um espírito ele tem a oportunidade de reencarnar e vivenciar as experiências que ele não conseguiu vivenciar em outros tempos ou que deixou algum débito. Então, o nosso momento é agora, né? O nosso momento é agora de olhar para tudo isso. E não é um conformismo, não, tá, gente? Mas é um despertar para que a gente possa evoluir. Não é assim, tá bom, eu estou doente porque Deus quis. Deus não te quer doente. Mas a doença tomou o teu corpo para te ensinar alguma coisa. A proposta da doença é a cura. E trabalhar essa dificuldade que você tem. Se você está numa família que nada nela é para você, você não se identifica com essa família, com esse irmão, com essa sogra, com esse sogro, com seus amigos. Você tem que trabalhar essa dificuldade. Para isso que você tem esses amigos e esses familiares difíceis. Para trabalhar a dificuldade que está na gente. Nós estamos com essa dificuldade. Eu vejo muitas pessoas tendo problemas de relacionamento interpessoal no trabalho, em grupos de convívio, né? Então, às vezes, a gente está trabalhando num lugar, por exemplo, onde nós vivenciamos, né, situações com pessoas tóxicas, pessoas egoístas, pessoas amargas, pessoas cruéis, né? Pessoa que excluem, pessoa que esnobam. E aí você está no meio de um grupo como este e muitas vezes eu me pergunto assim, Deus, para que eu estou aqui? Não é porque eu estou aqui, né? Porque assim, se eu tem uma situação que fala assim, semelhante atrai semelhante. Mas se eu não sou semelhante àquelas pessoas, para que eu estou aqui? E muitas vezes os mentores espirituais falam, você está ali para servir de exemplo. Da mesma forma como Jesus esteve aqui para servir de exemplo, né? Então, é um grande aprendizado. E Jesus tinha dificuldade com muitos dos seus discípulos. Pedro era muito difícil para Jesus, né, Marta? Porque era um aprendizado para ele. Ele não escolheu... Ele não escolheu somente aqueles que iam entender ele, o que ele falava. Não, ele teve muita dificuldade com aqueles que o seguiam. E eu acredito que verdadeiros irmãos são assim, para dar dificuldade, para dar trabalho, para dar uma discussão, um contexto que cheguemos à nossa melhora, alguma situação, a alegrar os pais. Jesus, entre os seus discípulos, tinham aqueles que também não acreditavam. Tomé era um desses, né? Tanto que após o desencarne de Jesus, que alguns dão o nome de ressurreição, mas ele aparece com o seu corpo espiritual, Tomé tem que tocar nas mãos dele para acreditar, né? Então, assim, pessoas difíceis. Seres humanos, né, Marta? Eles eram, né? Exatamente, seres humanos, né? como nós, né? E faz parte do processo de evolução, faz parte do processo. Gente? Por isso que eu falo, abracem enquanto é tempo, entendam enquanto é tempo. Não pense que vai acabar tudo nessa, não. Nós vamos trazer algumas coisas para solucionar se a gente perder a oportunidade agora. Perdoar enquanto é tempo. Mesmo sendo difícil. Mesmo sendo difícil. E aí, para encerrar esse capítulo, gente, a Joana de Ângeles fala assim, olha, nunca abandones a trilha da fé, nem te apertes dos deveres sacrificiais, porque sofres e defrontas dificuldades. Facilidade, improvisação, sorte são expressões que não existem no dicionário do Código Divino. Tudo são conquistas arduamente conseguidas. Fiel ao ideal que abraças e à vida que te exorça a marcha. Não temas, não recues e não se desespere. A felicidade virá e permanecerá contigo a partir do momento próprio. Então, a fé é um mecanismo, a prece é uma ligação maior
para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade. E aí, como todo capítulo, ela dá uma dica que o nosso amigo Herculano vai falar. Fantástica. Joana de Ângeles, inclusive, eu gostaria muito que quem puder, leia. É uma psicóloga. É o que a gente está precisando nesse momento. Atribuladíssimo mental que vivemos. Que vivemos porque somos iguais a vocês que estão de frente para nós aqui. Todos nós. A ilusão é responsável por inúmeros sofrimentos, valorizando excessivamente os bens transitórios e apegando-se em demasia aos interesses materiais, paixões sensuais, valores amoedados, propriedades, juventude, saúde orgânica, entre outros. O indivíduo teme vê-los desaparecer, transformar-se ou gerar conflitos, no entanto, deixando-os todos um dia mediante o fenômeno biológico da morte. Acreditando que esses empréstimos da vida, os valores físicos, são perenes, o que lhe constitui uma ilusão, quando defrontado ou dominado pela realidade, desarmonizando-se, padece dores, desespera-se. E a sobrevivência da vida à morte é a única e legítima expressão da existência humana. Preparar-se para essa luminosa experiência inevitável, treinando o desapego e a solidariedade fraternal, é uma forma eficaz de diluir a ilusão, evitando perdas e sofrimentos futuros. Somente, porém, sobrevive livre aquele que aprendeu no corpo a desatar-se das amarras das paixões enganadoras, nas quais em algum momento tentaram aprisioná-los. Joana de Ângeles. Então é uma dica excelente para a gente refletir, né, sobre a nossa ilusão. Muitas vezes a gente se torna uma pessoa iludida, né? Então a realidade ela precisa vir nesse despertar, tá bom? O tema é muito legal. Então, nós tínhamos como objetivo hoje encerrar esse livro, mas desde que eu cheguei aqui eu falei, nossa, Herculano, 2 temas tão profundos para a gente falar, pensar e refletir, né? Então, fica ainda aí o capítulo 29 e 30, para que nós possamos encerrar este livro na próxima semana. E aí, na próxima semana, o tema é sobrevivência e libertação. Quem quer sobreviver aqui e se sentir livre, né? E Natal e amor. Então, na semana que vem, a gente finaliza esse livro maravilhoso da Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz. E vamos às vibrações, que o nosso tempo já está se esgotando. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, lembrando que vibrar é desejar todo o nosso amor. Vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, vibrar pelo Brasil, como todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas, para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo. Vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores que aqui atuam. Vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, por todos os hospitais, que Jesus possa estar presente em cada leito de dor. Vibrar pelos idosos, asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas. Vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, pelas mães aflitas e os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de droga, em especial vibrar pelo nosso lar. Nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos.
Vibrar pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vibrar pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa estar presente. Vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa. E vamos deixar uma vibração de muito amor para que seja levada aonde maior houver a necessidade. E como o nosso tema hoje foi prece, nada melhor que encerrarmos esta palestra com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa prece é uma prece linda, né? Que tem muita relação com a nossa conexão com a espiritualidade.